Oi, turma. Do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e o Espírito Miramês, no capítulo 18, a comunidade franciscana, na quinta parte. Ninguém perde por ficar preso, como dizes, em um lar. Ao contrário, ganha muito se souber viver com os que o cercam e compreendê-los. Lembra-te de que o nosso mestre nasceu em um lar e que, quando chegou o momento, rompeu os vínculos que o retinham e formou outros lares, por não se prender, pois a sua missão era a de ser mestre de todas as ovelhas. O seu lar é a humanidade e todos somos, em Deus, nosso Pai, seus irmãos menores. Existem, meu filho, os que constroem lares com deveres e compromissos assumidos, bem como os que não vieram para isso, fazendo seus todos os lares, estendendo o seu amor por toda a terra. Cada um de nós tem uma missão diferente da outra e quando entende o seu dever, o resto Deus acrescentará. Quanto ao nosso caso, particularmente não existe mais vínculo no tocante às coisas materiais. Fui separado da família por vontade de meu pai, pelo excesso de domínio que ele quis exercer sobre mim, já na maioridade. Quanto ao que devo ajudá-los, eles não precisam de mim. No que concerne às coisas materiais e em espírito, onde eu estiver, posso ajudá-los se for o caso. Acima de tudo na terra, tenho compromissos com a minha consciência e com nosso Senhor Jesus Cristo. Sou livre, graças a Deus, no que se refere à família. Frei Lucílio, a personificação do desapego das coisas materiais, propôs essa pergunta. Irmão Francisco, por Deus, poderia nos expor o que constitui caridade para com nós mesmos? O poverelo de Assis, meditativo e manso, respondeu com alegria. Essa caridade que dizes é, por excelência, a mais preciosa, não porque desejamos desfrutar desse bem-estar celestial, porém para assegurar o nosso trabalho com os outros. Se um soldado precisa de um treinamento com as armas para lutar e vencer o inimigo, muito mais os soldados de Deus que somos nós por misericórdia. A caridade para com nós mesmos é no sentido de prepararmos pensamentos, ideias, sentimentos para melhor fazer o bem ao próximo. Estamos em regime de urgência, preparando-nos para falar com dignidade, trabalhar com discernimento e ajudar por amor. Quem ainda não educou a si mesmo, como poderá trabalhar na educação coletiva? Quem ainda não perdoou, como poderá falar e ensinar o valor do perdão? Quem ainda não se desprendeu dos bens terrenos, como poderá pedir aos outros esse desprendimento? Quem ainda não ama a Deus e a si mesmo, como mostrar às criaturas que o amor é a própria felicidade? Primeiro, temos de sentir e vivenciar as coisas que pretendemos ensinar. A caridade para com nós mesmos é nos desejar todo o bem possível, sem egoísmo, contrariando certos instintos inferiores através de uma disciplina ativa e constante. A caridade nascida no coração da criatura é fruto do esforço próprio para que depois surjam as bênçãos de Deus e de Cristo. Toda subida exige esforço, todo esforço carece de inteligência e toda inteligência somente encontra proveito quando norteada pelo coração ligado às leis naturais. Frei Arlindo, o padrão da alegria, deu sinal que desejava falar e disse na mesma sequência do seu companheiro: desejaria saber, Pai Francisco, acerca da caridade para com os outros. Francisco de Assis, sem demonstrar cansaço, estampou em sua feição certo contentamento e expôs com paciência. A caridade para com os outros é fruto de longas experiências, porque a caridade verdadeira é filha do amor. Não exige para não perder a alegria, não ofende para não perder a paz, não violenta para não perder o equilíbrio, não é maledicente para não frustrar a bondade, não arde em ciúmes para aborrecer a ninguém, para não aborrecer ninguém. Não duvida das coisas de Deus para não esquecer a esperança. Cumpre o seu dever no que foi chamada para não se submeter ao tribunal da consciência. A caridade para com os outros começa no respeito aos direitos alheios, ajudando todas as criaturas onde quer que seja, dentro das nossas forças. E ela nunca reclama, nunca maldiz e nunca se revolta, nunca deseja mal, nunca pede para si, nunca injuria e nunca se entristece. Ela é um sol de Deus que nunca se apagará.
Frei Rufino, um dos irmãos mais devotados, arguiu com presteza. Pai Francisco, por gentileza, poderia o senhor nos dizer o que é desprendimento verdadeiro? O irmão Francisco, refeito em Cristo das energias gastas na conversação e com as respostas aos companheiros, sentenciou com proveito. Frei Rufino, desprendimento é não se prender a coisa alguma, pois o espírito nenhum deseja estar preso. Até os próprios animais não se sentem bem quando aprisionados. Todos queremos ser livres, a liberdade é, pois, amada por todos e por tudo. Não obstante, a vida nos condiciona a determinadas prisões. Enquanto não despertamos para a realidade, seremos escravos da própria ignorância. O Cristo chamou um punhado de homens para segui-lo, mas desejou que eles fossem livres, que se libertassem das peias terrenas, porque ele mesmo disse com propriedade: onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Desprendimento não é jogar fora os bens terrenos, deles dispondo com consciência do que está se fazendo, pois quem assim procede confunde desleixo com desprendimento. Haverá de sobressair em nós o bom senso. Existem várias modalidades de desprendimento, dependendo aí de quem está se desprendendo, qual a sua posição diante do mundo e frente à humanidade. Depende ainda do que estamos fazendo e do que pretendemos fazer. Pode perfeitamente existir rico desprendido e pobre usurário, porque a ganância nasce de dentro da criatura para as coisas de fora, e portanto a ignorância que tudo move, por não deixar que o ignorante conheça as leis de Deus, que não se esquecem de quem trabalha e confia às forças superiores. Desprendido é aquele que sabe dar, porque é dando que recebemos. No entanto, dar também é ciência, pois quem não sabe dar fica sempre devendo. Desprendimento é sempre o clima do sábio e do santo, senão do homem altamente inteligente. Essa virtude é a nossa base de viver, porque vivemos em Cristo, para que Deus vive em nós. Frei Gil, mancebo refinado na contemplação, inquiriu o irmão Francisco da seguinte maneira: Frei Francisco, Pai de todos nós que aqui nos reunimos, se for do teu agrado, gostaria de saber o que é pobreza, de tanto falas. O homem da Úmbria, fitando os olhos no discípulo, esclareceu com propriedade: Irmão Gil, como buscas profundamente as coisas de Deus, na amplitude que muitos desconhecem, eu diria a todos que me ouvem e me toleram por caridade que a pobreza, na sua essência cristã, é a felicidade. A riqueza no mundo das formas é pura ilusão. Ela traz problemas de difícil solução para os nossos caminhos, porque o dinheiro em mãos que não compreendem seus objetivos primordiais passa a dificultar os mais puros ideais. É bom que compreendas que existem muitos pobres ricos e muitos ricos pobres. Nós amamos a pobreza em sentido diferente aos olhos dos materialistas e tudo fazemos para fazer circular as riquezas de Deus, o único dono de tudo que existe em toda a criação. Nós, que aqui formamos essa comunidade, tomamos diretrizes mais drásticas acerca da pobreza para fixar na mente dos nossos companheiros o desprendimento, mas o desprendimento que valoriza as coisas e não o que as despreza. Nós somos e devemos ser o contraste do que existe nas religiões organizadas pela política e pelos interesses individuais. Vivemos para isso, para dar tudo de nós, a fim de que os nossos semelhantes possam pelo menos dar de si para os outros, o que já é um começo de oferta cristã, de caridade e de desprendimento. Nosso Senhor Jesus Cristo foi no mundo mais pobre que pisou na terra. Ele mesmo disse não ter uma pedra para reclinar a cabeça quando precisasse de descanso. No entanto, era e é o maior doador que a terra já conheceu até agora. Pobreza, no sentido que falamos, é sinônimo de liberdade espiritual. Aquele que consegue ser pobre, no que tange à filosofia do Cristo, verdadeiramente é o mais rico dos cidadãos do mundo e do céu, porque anda perfeitamente bem com a própria consciência. Esse é um assunto sobre o qual devemos falar, pedindo sempre a Jesus para nos ajudar a entender o que é pobreza no cenário evangélico. Depois a gente continua. Como é um diálogo entre ele e os outros
freis, a gente fica meio perdido onde que conclui um pensamento e onde começa o outro. Mas essa conversa ainda vai longe. Então vamos parar por aqui, porque senão a leitura acaba ficando muito chata também, né? A gente se perde no meio das informações. E esse capítulo, pelo que eu tô vendo aqui, ele é bem grande. Então vamos lá. No de hoje, a gente vê que dentro do diálogo, né, eles perguntam o que é caridade e a questão da pobreza, né? O que a gente deve pensar sobre desprendimento, o desprendimento verdadeiro. Então, em relação à caridade, Francisco fala que você deve fazer as suas atitudes serem boas em relação ao próximo, sem querer nada em troca. Apenas por uma questão de empatia, de se colocar no lugar do outro e fazer o mais que você pode dentro das suas possibilidades, sem se atrapalhar, sem que você tire da sua boca. Você pode doar aquilo que lhe sobra, como foi dito pelo óbolo da viúva, né? Que a gente só pode distribuir alimento, roupa, conhecimento, moral, sempre quando nos sobra. É aquilo que nos sobra, não é resto, não é esmola, mas é o que nos sobra. O que a gente já tem em excesso e que a gente doando não vai fazer falta nenhuma. Então, caridade é o caminho do amor. A caridade é a prática do bem para que a gente possa, de fato, entender o que é amor. E depois ele fala sobre o desprendimento a esses freis, que o desprender, às vezes o cara é rico, ele tem muito dinheiro, mas ele é desprendido. Ele não está apegado às coisas materiais dele. Se ele morrer amanhã ou depois, desencarnar, ele não vai ficar sofrendo porque ele largou bens. Porque ainda, enquanto encarnado, ele distribuía, em forma de caridade, partes desses bens, dessas coisas materiais ou espirituais, morais que ele possui. Agora, tem pobre que é apegado. Tem pobre que gosta de ostentar coisas, né? Vocês devem estar cansados de ver isso na internet, né? Pessoas que tiram foto de passeios, como se ela tivesse se divertindo no máximo naquele passeio, né? Colocando ela com fotos de roupa íntima, mostrando o seu corpo, na academia, né? Mostrando ali os exercícios que ela está fazendo, a força que ela está fazendo, não para mostrar uma superação, aquela luta para poder chegar no peso ideal para a questão de saúde, não é mostrando fotos, contemplando o lugar onde está, de uma forma humilde, resignada, agradecendo a Deus por aquela oportunidade. São fotos com o interesse de despertar no outro a inveja. E isso é apego, né? Porque a opinião do outro conta para a vida dessa pessoa. Se os outros não falarem da vida dela, ela não se sente importante. Então ela é apegada à opinião do próximo, né? O apego não é só uma questão de apego material, de coisas que eu tenho, mas também de coisas que eu não tenho. A pessoa não tem condições de se sentir feliz, de se sentir bem com ela mesma, então ela precisa mostrar para os outros uma alegria superficial para ela ser avaliada daquilo, e aí sim ela se sente feliz com a avaliação positiva. Se alguém colocar para ela uma avaliação negativa, também ela não vai gostar. Então, tem pessoas que são apegadas a isso, tem pessoas que são apegadas aos bens materiais, sim, né? Um carro, uma casa, um tênis, uma roupa de marca. E a minha mãe, ela tinha uma lojinha na frente da casa dela. E a gente ia, às vezes, né, eu grávida, às vezes a gente ia para o centro de São Paulo para poder comprar de pouquinho em pouquinho o enxoval do meu filho. E nessa que eu acompanhava ela, né, ela passava nas lojas que ela tinha costume de comprar roupa para revender na lojinha dela também. E lá pela 25 de março, Maria Marcolina, perto da Tiradentes ali, no Bom Retiro, ela conhecia várias lojinhas. Se vocês olhassem a porta da lojinha, vocês não dão nada para ela. Aquelas portinhas bem pequenininha, que você fala, lá dentro só deve ter porcaria, né? E ela entrava nessas portinhas e lá vendia roupas
que você encontra no shopping com uma etiqueta. A diferença é que aquelas roupas, igual, gente, igual, sai da mesma fábrica. Só que a mesma fábrica revende, né, para diversos lugares. E quando chega no shopping, coloca uma etiqueta daquela loja do shopping ou uma etiqueta fictícia em cima daquela calça, daquela blusa. E o valor daquele produto triplica, né? E se você comprar lá na lojinha, que você não dá nada para ela, lá no centro de São Paulo, que é a fábrica, a loja da fábrica, você compra por um preço que é 1/3 do valor que você encontra no shopping. Então, assim, não compensa essa questão da marca, mas as pessoas ainda não caiu a ficha. Ainda tem pessoas que vivem de marca, né? Eu sempre gostei de relógio. Esse daqui eu não sei nem se tem marca. Né? O óculos não ajuda. Ah, Mondane. Eu não sei se é marca boa ou se não é, mas é a marca desse relógio. Eu não comprei ele pela marca. Se fosse a primeira coisa que você pergunta para uma pessoa, qual é a marca do teu relógio, ela já sabe responder, né? Eu não sabia nem dizer que marca que é. E olha que eu tô com ele no braço todo dia. Porque não é a marca que me importa. O que me importa é eu ter o enfeite no braço. Eu sempre gostei de relógio. Agora, se hoje eu falar que eu sou escravo do relógio, eu já fui. Eu tinha que olhar a hora que eu tinha que comer, a hora que eu tinha que ir no banheiro, a hora que eu tinha que ir trabalhar, a hora que eu estava voltando do serviço, a hora que eu tenho que ir no mercado fazer compra, a hora que eu tenho que dar comida para o meu filho. Então, eu já fui escrava de relógio. Então, eu sempre gostei, desde moça, relógio. Não me importava com marca. Minha mãe também já foi para aqueles Paraguai da vida, trazer aquele monte de relógio, tudo diferente, pequeno, grande, médio, do jeito que você quiser, com desenho que você quiser. E eu vivia tendo relógio de vários tipos, por conta dos bichinhos, por conta dos modelos diferentes, e a marca que é bom não interessava. Era um enfeite no braço. Então, eu cresci com esse gosto do enfeite no braço. Hoje eu já não sou mais escrava do enfeite, mas já fui. De ficar olhando cada segundo passado dele, contando o que eu tenho que fazer, né, no meu dia. O relógio, para mim, nunca teve 24 horas, ele sempre me ajudou a ter 28, quase 30 horas por dia. Porque eu sempre fui dormir de madrugada e acordava cedo para trabalhar. E o relógio funcionando comigo. Então, assim, para mim, o mais importante é ter. Hoje, não sou mais escrava do tempo, mas continuo com o gosto por aquilo que me fez companhia a vida toda, um relógio. Mas tem gente que não tem o hábito de ter relógio e fica falando, um dia se eu tiver um relógio vai ser aquele que custa, sei lá, hoje quanto que deve estar custando um relógio bem caro, mas vamos chutar aí uns 5 mil reais que deve ter. Aí a pessoa fica, o dia que eu tiver um relógio eu quero ter um relógio de 5 mil reais. O relógio de 5 mil reais é o mesmo que vai dar as horas, os minutos, os segundos de um relógio de 50 reais, que seja. Só que a pessoa não quer de 50 reais, ela quer de 5 mil, ou seja, ela é apegada a nome, marca, modelo, de repente, né? Ela não quer algo útil para a vida dela, ela quer algo para mostrar. Não, é meu gosto, não, que gosto é esse? Na verdade, é uma forma de ostentar, é uma forma de sobressair alguma questão que lá dentro está mal resolvida. É que nem uma pessoa que é obesa ou tá acima do peso, aí começa a fazer aqueles regime doido, maluco, começa a tomar um monte de coisa para emagrecer. Emagreceu, a primeira coisa que ela faz é o quê? Coloca uma roupa bem apertada, uma roupa bem, né? Marcando o seu corpo. Porque se ela pudesse sair pelada no meio da rua e falar, olha gente, agora eu emagreci, é o que ela faria. Mas como ela não pode, ela vai fazer de tudo para mostrar o corpo dela na atualidade. É algo necessário para isso? Não é. Você tem uma necessidade de emagrecer por uma questão de saúde. Se você está acima do peso e aquilo está prejudicando a tua saúde, você precisa emagrecer. Caso contrário, eu acabei de falar isso para um amigo, eu estava conversando com ele é cadeirante, ele está como cadeirante, ele não é, mas ele está como cadeirante, eu sei que um dia ele vai sair dessa, porque ele está se esforçando bastante, só que ele está acima do peso. Aí eu virei para ele e falei assim, olha, para de comer tanta bobagem, né, porque você precisa emagrecer para ficar de pé. Depois que você ficar de pé, aí depois você come um elefante.
mas por enquanto maneira nessa boca, você precisa emagrecer. Então é diferente, né? Toda vez que eu vou no médico, ele tá lá me fazendo controle do meu peso. Quando eu tô um pouco mais acima, ele fala assim, Patrícia, fecha a boca. E aí eu venho e tento me corrigir. Porque eu gosto de comer bobagem o dia inteiro. Hoje mesmo foi um dia que eu não quis comer comida. Eu comi lanche, eu comi salgado, eu comi doce, mas eu não comi comida. E essas coisas, essas bobagens, faz a gente engordar. Então, quando a gente engorda e fica acima do peso e aquilo prejudica, nós precisamos reverter a situação para a nossa saúde. Isso não é apego. Agora, tem gente que fica naquela, eu tenho que comer 200 gramas disso, 100 gramas daquilo, eu não posso comer isso, eu não posso comer aquilo. Começa a se regrar tanto e vive uma vida artificial. Porque a questão ali não é saúde, a questão ali é que eu preciso manter os meus 44 quilos. E aí? Então, as pessoas que são apegadas, elas sofrem demais. Depois desencarna, chega do outro lado, não tem nada disso. Eu vivo brincando com essa situação, que eu falo assim, gente, deixa eu comer meu x-salada aqui, porque eu sei que lá no plano espiritual não tem x-salada. Então, deixa a gente viver as coisas que a Terra tem para oferecer, mas a gente tem que fazer isso com equilíbrio, a gente tem que fazer isso com consciência, né? E outra, Santo Agostinho falava o seguinte, e é verdade, é impossível a gente ser feliz vendo qualquer pessoa, independente se a gente conhece essa pessoa ou não, vendo qualquer pessoa passando necessidade. Eu tenho esse mal, eu sou meio esponja. Se eu estiver comendo alguma coisa numa lanchonete, passar alguém e me pedir um prato de comida ou me pedir dinheiro, e eu tô vendo a situação da pessoa muito pior do que a minha, né? Eu perco a fome. Tá certo isso? Não, eu sou esponja, né? Tá errado. Cada qual tem que passar pela sua situação. Mas o meu coração é meio molenga para essas coisas, né? Então, Santo Agostinho dizia, é impossível você ser feliz com a infelicidade do teu irmão. E eu creio que essa frase está dentro do desprendimento. Porque se eu estiver comendo e eu tiver a possibilidade de pagar um lanche para uma pessoa que me pede comida, ou se, no mais, eu não tiver condições, mas eu puder dar do meu para a pessoa, eu dou. Porque eu não me apego, eu falo, hoje é ela que está precisando. E se eu vou ficar sem comer, não tem problema, porque amanhã ou depois eu recupero esse dinheiro e vou lá e compro e como. Mas essa pessoa talvez não tenha essa mesma oportunidade, né? Então, assim, o desprendimento, eu acredito que boa parte dele eu tenho tentado e tenho conseguido suprir, né? Eu tenho tentado e tenho conseguido desenvolver. Para que eu vejo tanta literatura dizendo que o cara desencarna, tá lá no caixão, sabe? Batendo dentro do caixão querendo sair, e na verdade ele tá desencarnado. Só que o apego dele pela família, o apego dele pelos móveis da casa dele, o apego dele pelo carro, pelo corpo, faz com que o cara fique louco lá dentro do caixão, achando que tá vivo e enterrado dentro do caixão. Então eu acho que por medo de passar por uma situação como essa, eu aprendi, estou aprendendo cada vez mais a utilizar as coisas pelas quais eu trabalhei, eu tive que pagar, eu tive que lutar para ter, mas sem aquele interesse de ciúme, é meu, né? Ninguém pode colocar a mão. As pessoas, apesar que hoje poucas pessoas entram na minha casa, mas se entram, como já aconteceu, de fazer festa ou de fazer um café com muitas pessoas dentro de casa, eu não me importo se as pessoas estão lá todas em volta de uma mesa ou se elas estão espalhadas pela casa, enquanto tem um no banheiro, tá o outro na cozinha. Antigamente eu queria ter o controle das pessoas na minha casa para menos bagunça, não queria que ficassem tocando nas coisas, sabe? É o apego, né? De uma forma muito infantil, mas é. E hoje não. Eu falo, na hora que eu desencarnar, eles vão estar tudo andando pela minha casa de qualquer jeito. Eu não vou poder impedir ninguém. Conseguem entender isso? Então, essa lição da caridade e do desapego, ela está intimamente ligada uma com a outra. À medida que você
começa a fazer o bem, você se desprende naturalmente. Você não tem mais nada que é seu. Você entende que é tudo emprestado para você e que você também pode passar adiante, que você também pode emprestar, que você também pode dividir isso que você tem. Não num sistema de troca ou num sistema obrigatório, mas natural e de amor. Se for alguém me obrigando, né, como existem aí a questão política, se alguém me obrigar por uma questão política, o que você tem 2, um vai ser para o próximo, eu não concordo. Eu trabalhei, fui eu que conquistei, né, que seja 2 casas, aí vem um governo e fala que eu tenho 2 casas, eu tenho que dar uma para quem não tem? Não. E quem trabalhou fui eu. Então, na obrigação de dividir com alguém, eu acho que não existe caridade, não existe desprendimento, não tem valor nenhum. Essas coisas têm que ser natural, tem que ser do coração, tem que ser verdadeiro, né? Aí ela tem um valor tanto para quem dá como para quem recebe. Esses ensinamentos do Francisco, ele é maravilhoso para quem é espírita, para entender que o nosso bem ao próximo tem que ser algo verdadeiro, de amor, natural. Nós ensaiamos na casa espírita ir em abrigos, asilos, nós ensaiamos em fazer caridade àquelas famílias mais necessitadas, isso são ensaios. Mas a partir do momento que a gente começa a aprender através desses ensaios, enquanto espíritas, é isso aqui, é caridade e desprendimento. É um bom conhecimento para quem está querendo uma evolução espiritual.